Como um viciado em academia obcecado por proteína. Renascer em um mundo cheio de proteína parecia a maior felicidade possível. Liu Anhat era um atleta de levantamento terra com a cabeça cheia só de músculos. Com apenas 17 anos, ele tentou levantar 10 toneladas. E bem quando estava prestes a se tornar o ser mais forte da superfície, superando qualquer humano. Os músculos dentro do corpo dele se romperam de repente. Sua visão escureceu e a consciência começou a falhar. E ele pensou que, se tivesse mais músculos, nada disso teria acontecido. Quando uma voz mecânica surgiu ao lado de seu ouvido. Habilidade suprema adquirida. Crescimento muscular infinito. Habilidade rara adquirida. Corpo forte para a batalha. Habilidade especial adquirida. Olho de falcão, mais habilidade passiva. Inabalável. Liu Anhat ficou irritado, sem saber quem estava murmurando no ouvido dele quando ele deveria ir buscar seu peito de frango cozido. E ao finalmente enxergar o lugar onde estava, sentou-se num pulo. Confuso, porque até agora ele estava fazendo o desafio de levantamento terra. Então a passiva inabalável ativou. E vendo aquela pradaria enorme e um mar de galinhas à sua frente, ele finalmente entendeu o que estava acontecendo. Achou que tinha comido peito de frango demais e acabou no inferno cheio do rancor das galinhas. O que explicava o motivo de tantas estarem atacando. Irritado, Liu Anhat jogou algo na galinha idiota que o provocou. Já estava irritado o suficiente por não conseguir repor proteína. Quando uma voz tocou: óleo de falcão ativado. Alvo detectado. Galinha cococó. Teor de proteína: 68 quilos. Ele ficou chocado por a voz até informar a quantidade exata de proteína, imaginando que talvez fosse ajuda enviada pelo ancestral da musculação. Então decidiu aceitar respeitosamente e aproveitar a refeição. E logo a galinha cococó virou apenas um esqueleto. E ele arrotou satisfeito. Mas desde antes vinha pensando se seus braços sempre foram tão finos assim. E seus peitorais pareciam menores. E até a parte das costas que ele só alcançava no jardim de infância agora estava fácil de tocar. Liu Anhat sentiu que algo estava muito errado, recusando-se a acreditar que o fruto de seu esforço simplesmente sumiu. Mas quando viu seu reflexo na água, ele desabou completamente. Gritando, desesperado, perguntando onde seus músculos tinham ido parar. E naquele momento, o lugar já não importava mais. Porque ele precisava abandonar aquele corpo de sardinha e recuperar um físico grande e imponente. Então arrancou uma árvore grossa do solo com toda a força. Depois jogou o tronco inteiro no ombro, dizendo que começaria seus agachamentos com o tronco, acreditando que o esforço jamais o trairia. E para aumentar a resistência muscular, começou também os agachamentos com salto. Mas depois de 3 meses de treino sem parar, o esforço traiu. Seus músculos não cresceram nada. Embora, felizmente, a proteína desse mundo fosse mais do que suficiente. Então ele decidiu recomeçar como um iniciante da musculação, mas nesse momento uma cabeça gigantesca surgiu atrás dele. E quando ele olhou para trás, ficou completamente paralisado. Porque havia uma galinha cococó gigante bem ali. E ele não entendia por que esse mundo insistia em tratá-lo desse jeito. Ele só queria treinar e ter músculos fortes. Isso era realmente um sonho tão luxuoso assim. Os ataques da galinha cococó gigante eram rápidos e violentos, e ele temia morrer na hora se levasse só um golpe. Mas comparado aos ataques dela, Liu Anhat se importava muito mais com o quão lindo era o peitoral daquela criatura. Ele ficou pensando se bater as asas ajudava a treinar o peitoral, e achou que precisava gerar uma máquina de cabo para fazer crucifixo. Ele achava que seus músculos não cresciam porque sua força não era suficiente, e lamentou ter esquecido de treinar os grupos musculares pequenos. Então a habilidade olho de falcão ativou de novo, revelando que a galinha gigante se chamava Galinha Kun, com absurdos 12.000 quilos de proteína. A voz avisou que comer o peito da galinha Kun concederia a habilidade rara recuperação muscular incrível. Ouvindo isso, ele girou o corpo e encarou a galinha Kun de frente. Embora todos pensem que o músculo cresce durante o exercício, ele sabia que o exercício, na verdade, destrói as fibras musculares. E nesse estado, a função muscular cai temporariamente e a força diminui. Mas depois de nutrição e descanso, as fibras destruídas ficam mais fortes do que antes. Isso é a super-recuperação. Quanto menor o tempo de recuperação, mais rápido o crescimento muscular. O que significava que ele poderia abandonar logo aquele corpo de sardinha. E para isso, estava disposto até a arriscar a própria vida.
Porque, para ter um peitoral sólido como uma escultura, é preciso repetir o mesmo movimento bilhões de vezes. A voz alertou: poder detectado, excedendo corpo forte para a batalha. Então corpo forte para a batalha foi desativado, e ele ganhou a habilidade especial reforço ósseo. Ele usou então um de seus movimentos clássicos da academia, chamado remada com halter. E dessa vez quem ficou confusa foi a galinha Kun. No segundo seguinte, a cabeça dela explodiu, e a voz avisou que a resistência muscular dele havia sido danificada. E que, para recuperar os músculos, seria preciso reativar corpo forte para a batalha. Mas ele não ligou nem um pouco para o aviso. Ele só sabia que hoje teria peito de frango de sobra. Depois de comer o peito, ele conseguiu a habilidade rara recuperação muscular incrível. Mas ele ainda não sabia onde estava, nem que tipos de criaturas viviam ali. E ali perto, 3 pares de olhos o observavam famintos. A saliva escorrendo sem parar. Porque aqueles monstros humanoides não sentiam cheiro de carne fazia muito tempo. Eles se perguntavam se quem derrotou a galinha Kun não seria aquele monstro com aparência de humano. E mesmo com medo, decidiram se aproximar para perguntar. Ele congelou enquanto devorava o peito da galinha, curioso sobre quem eram aquelas criaturas de olhar esperançoso. Os monstros se apresentaram como ghouls da mina ali. Então o olho de falcão ativou, mostrando que um ghoul tinha só 2,6 quilos de proteína. Ele ficou sem graça e disse ao ancestral da musculação, em pensamento, que jamais trataria pessoas como carne. Os ghouls disseram que estavam procurando quem derrotou a galinha Kun. Ele não imaginava que a galinha Kun tinha dono, e admitiu, meio sem jeito, que foi ele quem a matou. Ao ouvir isso, os 3 ghouls comemoraram. Porque depois que a galinha Kun mais forte da mina ali morreu, todas as raças começaram uma guerra por território. Mas Liu Anhat não estava ouvindo nada do que os ghouls diziam. Ele estava pensando se pernas tão finas não quebrariam com um único soco. De repente um ghoul se curvou, pedindo ajuda ao grande derrotador da galinha Kun. Ele pensou um pouco e pediu que repetissem o que haviam dito, porque ele não tinha entendido absolutamente nada. O ghoul ficou confuso, dizendo que já tinha repetido 9 vezes. Ele sorriu sem graça e disse que precisava repetir 10 vezes para valer como uma série, mas o ghoul não fazia ideia do que era uma série. Ele explicou seriamente que, quando você quer fazer algo direito, precisa tentar 10 vezes. Os ghouls não entenderam nada. Vendo que ele parecia não querer ajudar, levantaram-se para ir embora. Ele pediu desculpas, dizendo que estava ocupado demais treinando seus músculos, e os ghouls compreenderam. Mas ele disse que poderiam levar um pouco do peito de galinha, já que sozinho ele não daria conta. Ouvindo isso, os ghouls agradeceram felizes. Mas quando um deles tentou levantar o peito de frango, ele percebeu algo errado. Porque se o ghoul levantasse daquele jeito, ia voltar para casa com a lombar destruída. Percebendo isso, ele o interrompeu imediatamente e começou a discursar sobre todos os perigos de fazer levantamento terra com postura errada. Você quase deu tchau para sua lombar agora há pouco. O ghoul não fazia ideia do erro, mas pediu desculpas do mesmo jeito. Então Liu Anhat percebeu que aqueles ghouls provavelmente nem sabiam o que era levantamento terra. E realmente, eles nunca tinham ouvido falar do termo. Ele finalmente entendeu por que eles eram tão magros. Ele lembrou do que seu mestre disse quando ele ainda estava no primário. Quando você consegue ensinar alguém, é porque realmente aprendeu. Então, quando travar no treino, tente ensinar outra pessoa. Isso quebra o bloqueio rapidamente. Os 3 ghouls estavam lutando para carregar o peito de galinha, quando de repente sentiram o peso ficar mais leve. Ele disse que, depois de comer, iria com eles até a vila. Mas apenas amanhã, porque se não dormisse agora, temia perder massa muscular. No dia seguinte, ele chegou à vila dos ghouls. E o rei dos ghouls o recebeu chamando de grande guerreiro. O olho de falcão estava prestes a anunciar o teor de proteína do rei ghoul, mas Liu Anhat o interrompeu. Ele se perguntava se o rei ghoul era como algum tipo de chefe indígena, vendo aqueles membros finos e a barriga estufada como um sapo. Ele sabia que o rei ghoul não fazia exercícios e provavelmente adorava beber e comer demais. O rei ghoul mandou seus servos levar todo o peito de frango restante, e Liu Anhat comentou que, com corpos tão fracos, eles levariam muito tempo. O rei ghoul riu alto, perguntando se ele estava preocupado com aqueles criados. Liu Anhat ficou irritado na hora. O rei ghoul disse que os ghouls eram a raça mais fraca da mina ali.
péssimos em combate corpo a corpo, e que além dele ninguém sabia usar habilidades, vivendo à base de carne podre. Liu Anhat interrompeu perguntando o que era exatamente uma habilidade. O rei Go achou que ele estava brincando, mas Liu Anhat explicou que não. O rei soltou uma risada desdenhosa e ordenou friamente que trouxessem os 3 Gous que o haviam trazido. Os 3 amarrados não faziam ideia do motivo de terem sido convocados. O rei mandou trazerem armas, dizendo friamente que força superior exigia lealdade absoluta, uma regra antiga passada pelo clã, mas que eles haviam trazido um farsante que fingiu derrotar a galinha Kun e ainda ousaram mentir. E por essa mentira pagariam com a vida. O rei rugiu. Habilidade, escudo pesado X2. E desceu o porrete sobre eles. Liu Anhat estranhou. Ele tinha tempo para treinar e ainda assim gastava energia intimidando os fracos. Seria esse um costume da vila? O rei ficou chocado, dizendo que com certeza tinha colocado força no golpe. Mas o garoto segurou com as próprias mãos. Então o rei decidiu exibir ainda mais. Sua habilidade escudo pesado podia aumentar o peso da arma de 2 a 10 vezes e multiplicar sua força em até 4 vezes. Ouvindo isso, Liu Anhat ficou pasmo. Aquela habilidade era totalmente injusta. O rei multiplicou o porrete de 32 quilos por 4. E também dobrou a força do golpe. Mas diante dos olhos aterrorizados dos Gous, Liu Anhat quebrou o porrete com um único soco. A habilidade realmente o surpreendeu. Mas o que mais chocou Liu Anhat foi a personalidade do rei. Então ele usou outro de seus movimentos clássicos da academia, segurando o rei pelo pescoço em uma postura de elevação frontal com halter, perguntando se ele era realmente forte o suficiente para brincar com a vida alheia. Qual é o seu total nos 3 grandes da musculação para agir tão arrogante assim? O rei perguntou, confuso, se 3 grandes significava trocar 3 socos. Liu Anhat explicou que os 3 grandes eram os exercícios mais importantes: supino, agachamento e levantamento terra. E virou para os outros Gous perguntando se eles nunca tinham ouvido falar disso. Vendo todos assentirem, Liu Anhat decidiu iniciar uma competição de força. Momentos depois, o rei Go perguntou se bastava levantar aquele objeto. Eles combinaram que, se Liu Anhat perdesse, se tornaria subordinado do rei. Ele ainda o lembrou de controlar a pressão abdominal, ou acabaria machucando a lombar. Mas o rei pensou maliciosamente que esse idiota jamais adivinharia que escudo pesado podia ser usado ao contrário. Então ele ativou o escudo pesado multiplicação 1/4, levantando facilmente a barra de 200 quilos. Liu Anhat o elogiou e disse que, na próxima, usasse mais força acumulada. Ele pediu para os outros Gous observarem, pois, se vencesse, também os faria treinar levantamento terra. O levantamento terra era um exercício de corpo inteiro que testava a força máxima. Embora parecesse um movimento de costas, quem realmente gerava força era a parte inferior do corpo. Devido ao risco de lesões, ele sempre aquecia bem o quadril. O primeiro passo era posicionar os pés na largura dos ombros. O segundo passo era manter o peito aberto e estabilizar o tronco usando costas, core e glúteos. O terceiro passo era manter a barra colada ao corpo e puxá-la pela canela até a raiz da coxa, usando a força dos pés, do corpo inferior e do corpo inteiro. O quarto passo era trazê-la até a altura dos joelhos, quando o rei mostrou um sorriso maldoso. E secretamente ativou o escudo pesado multiplicação 4 na barra. Quando Liu Anhat explodiu em força, a barra desapareceu. Tinha sido lançada para o céu. Os Gous ficaram boquiabertos, enquanto ele suspirou, percebendo que não controlou a força. Parecia que teria de fabricar outra barra. Naquele momento, todos os Gous imploraram para que o novo rei os acolhesse. E assim Liu Anhat assumiu como o novo rei Go. O antigo rei, derrotado no duelo dos 3 generais, passou a obedecê-lo. Em conversa com ele, Liu Anhat descobriu que aquele lugar era completamente diferente de seu mundo original. Embora existisse lenda de alguém que retornou ao seu mundo, ele não queria voltar com um corpo de sardinha, então adiou a ideia. No mundo de Raecia, a lei do mais forte reinava. E por isso o antigo rei jurou lealdade. Ele levou Liu Anhat ao campo de treinamento dos guerreiros. Embora só olhando o físico dos Gous já dava para imaginar, ver o campo completamente vazio. Fez Liu Anhat perguntar ao antigo rei o que eles treinavam. Ele se desculpou dizendo não ter conhecimento. Mas mesmo sem um treinador de elite, dava para fabricar equipamentos, e ele treinaria os Gous assim mesmo.
Ele gritou para todos se alinharem em 5 fileiras. Ele ouvirá que os ghouls eram desprezados e viviam de restos de outros monstros. Perguntou o que os ghouls fracos realmente precisavam. Organização? Reconhecimento de terreno? Velocidade? Não, eles precisavam de corpos fortes. Ele decidiu transformá-los em soldados decentes em 3 meses. Os ghouls duvidaram se 3 meses eram suficientes. Mas ficaram animados por finalmente poderem deixar de ser desprezados. Ao ver o ânimo deles, ele ficou satisfeito e ordenou que todos fizessem flexões. Os ghouls não sabiam o que eram flexões. Ele demonstrou deitando no chão e mandou imitarem. Os ghouls caíram tortos e desajeitados. Seus olhos arderam de determinação. Flexões eram só o aquecimento. Então ordenou 100 flexões para cada um. 3 horas depois, todos os ghouls estavam em choque, esparramados no chão, exaustos. Nesse momento, Liu Anhat fazia flexões com uma pedra gigante nas costas. Ele já havia chegado a 24.800 repetições. O antigo rei Ghoul, que adicionava peso, avisou que todos os ghouls já tinham caído. Então ele mandou que fizessem mais 100 flexões antes de comer. Os ghouls já tinham feito 700 e achavam que morreriam se continuassem. Alguns até achavam que era melhor na época em que os próprios ghouls eram os líderes. Eles acreditavam que fazer tudo isso já era incrível. Com o corpo todo dolorido, decidiram dormir uma semana inteira a partir do dia seguinte. Depois de ouvir as reclamações, ele ordenou que todos se levantassem. Vendo que o treino finalmente acabou, queriam comer. Mas Liu Anhat rugiu. Vocês são fracos porque a mentalidade de vocês é fraca. Fingir que está tudo bem quando são desprezados não funciona. Na selva, ser fraco significa morrer. Continuem vivendo como covardes então. Quando seus amigos, parceiros e famílias morrerem, ainda vão fugir. Quem for assim pode sair daqui. Ele não permitiria essa gente no grupo. Mas quem ficou fazendo flexões, ele treinaria até terem músculos para proteger quem amam. Alguém já perguntou quem é o melhor treinador. É quem mais entende de músculos ou quem levou o corpo ao ápice. Qualquer pessoa pode fazer isso. Essas pessoas conseguem resultados incríveis. Mas não são os melhores treinadores. O melhor treinador é quem desperta vontade de treinar em quem não tinha nenhuma. Liu Anhat rugiu, levantando-se com determinação absoluta, empurrando para cima o antigo covarde. Protejam seus pais e quem vocês amam. Vocês conseguem. Pela reconstrução da tribo e por um novo eu. Os ghouls franzinos romperam seus limites, fazendo flexão após flexão. O moral subiu e nunca mais reclamaram. Tudo graças ao plano de treino correto de Liu Anhat. Não demorou e sua habilidade Olho de Falcão subiu do nível 1 para o nível 2. 3 meses depois, um grupo de homem-lagarto caminhava pela mata. Os batedores confirmaram que a aldeia dos ghouls ficava logo à frente. Ali se tornaria a primeira colônia dos lagartos. Observando do alto, Liu Anhat admirou os músculos ósseos extremamente desenvolvidos deles. Ele gritou: Grupo do supino, peito para fora. Inspire e acione o abdômen. Depois ativem os músculos de ruptura. Apontem para o inimigo. E empurrem a pedra gigante. Os lagartos não esperavam esse ataque surpresa. O chefe deles suou frio, chocado com quem fez aquilo. Liu Anhat riu. Quem mais seria? Claro que eram os ghouls monstruosos que deixaram de ser os mais fracos. Os lagartos foram esmagados em instantes. O líder sabia que, se continuasse assim, seriam exterminados. Mas se capturassem o líder inimigo, tudo mudaria. Ao ver aquele carisma e presença absurda, o chefe lagarto entendeu na hora quem era o líder dali. Ele rugiu para o rei Ghoul, mandando parar de se esconder atrás dos servos. E sair logo para um duelo 1 contra 1. O antigo rei Ghoul perguntou ao Sr. Liu como responderia a esse desafio. Naquele instante, Liu Anhat caiu em uma lembrança. Quando era pequeno, ele criou um iguana, uma espécie rara chamada crocodilo da Bahia, que vivia babando e pedindo para brincar com ele. E sua mordida alcançava PSI 7.700, superando 2 toneladas. Mas mesmo com tanta força, não conseguia perfurar seus músculos treinados. Ele já havia dito o que acontecia quando um animal de estimação não obedecia. O crocodilo da Bahia suou frio na hora. E então ele teve uma ideia. Seu corpo desapareceu do local num instante.
O líder lagarto ainda gritava com o antigo Rei Gol. Quando Liu Anhat o agarrou, ele planejava virá-lo de barriga para cima. E lembrou o próximo passo. Os dois precisavam se encarar nos olhos. Pois ele lera que, quando um animal é jovem, é preciso incutir sou mais forte que você em sua mente. Então ele repetiu para o líder lagarto, eu sou mais forte que você. O lagarto rugiu que podia morrer, mas nunca ser humilhado. Mas no segundo seguinte, diante da pressão monstruosa de Liu Anhat, o líder lagarto imediatamente se rendeu. Finalmente aceitou a derrota e se submeteu. Liu Anhat ficou animado. O livro estava certo. Naquele momento, não muito longe da mina Li, no país branco da Ilha Villain, o Lorde se orgulhava de cultivar talentos tão incríveis. E ordenou que executassem a missão de nível 2, investigar o sumiço da cobra-galinha. Os três responderam em uníssono que obedeciam ao conde. Depois que partiram, o conde perguntou ao general se era seguro confiar tal missão a soldados tão inexperientes. O general disse para não se preocupar. Aqueles soldados eram jovens, mas já famosos como gênios. Rafael dominava uma esgrima elegante que brincava com os inimigos. Andard usava técnicas violentas. Sua espada, quase um porrete, junto da força bruta, quebrava armas. Juntos, nem dragões ousariam aparecer, eram invencíveis. O conde então perguntou se o soldado simples no fundo também era poderoso. O general suspirou, dizendo que ele não tinha talento algum para a espada. E só estava ali porque os três eram amigos de infância. E o general gostava dos outros dois gênios. Pouco depois, os três entraram na mata densa. No alto, um goblin espreitava, mirando uma flecha em Rafael. Mas no instante seguinte, Rafael sumiu. E surgiu atrás do goblin, matando-o com um único golpe. Outros goblins apareceram. Andard cortava vários a cada golpe. Rafael mandou que ele garantisse primeiro a segurança de Brolog, cujo dever principal era proteger a si mesmo. Mas logo um goblin se aproximou de Brolog por descuido. Os outros dois perguntaram se ele estava ferido. Diante da bronca de Rafael, Andard ficou envergonhado. Brolog não entendia por que, mesmo treinando juntos, só ele era tão fraco. Ele não sabia como alguém sem talento para espada poderia ficar forte. Enquanto isso, na aldeia Gol, Liu Anhat treinava todos os lagartos, e o líder já estava quase louco. Ao irem embora, ele ainda disse educadamente que, se quisessem treinar mais, era só voltar. E os atletas Gol também os receberam calorosamente. Os lagartos pensaram que preferiam morrer de fome do que voltar. Ele mesmo ficou chocado quando viu os atletas Gol pela primeira vez. Normalmente, treino destrói fibras musculares que se fortalecem na recuperação. Quando a fadiga neural acumula demais, o desempenho cai, então é preciso reduzir o volume. Na 9ª semana, os Gol sentiram a evolução diminuir. Ele achou que era hora de reduzir a carga e dar um dia de descanso. Mas no dia seguinte, ocorreu um milagre. Os Gols ficaram mais altos e fortes da noite para o dia. Olho de Falcão mostrou que evoluíram para atletas Gol, com 8% de gordura. Então ele percebeu que atletas Gol talvez não precisassem reduzir carga. Com os lagartos indo embora, ele também decidiu levar todos para comer. Os atletas Gol perguntaram se podiam caçar sozinhos hoje, já que, antes, Gols comuns nunca venceram o frango clu que só comiam o que ele caçava. Mas agora que tinham peitoral, queriam vencê-lo. Ao ouvir isso, ele ficou satisfeito. Significava mais tempo livre para treinar. Logo os atletas Gol partiram totalmente equipados. Mas estavam sofrendo, porque tinham que avançar naquele tipo de postura. Ainda assim, Liu Anhat estava muito satisfeito com o avanço em passada longe. Mas, se relaxassem à força, a lombar cedia e a postura desmoronava. Machucar-se assim era resultado da falta de cartilagem forte e flexível. Liu Anhat pensou que, se ao menos houvesse alguém como seu mestre, com cartilagem extremamente resistente, por perto. À noite, uma figura solitária continuava brandindo a espada. Desde que deixara um goblin se aproximar de Brolog, Rafael e Andard pediam desculpas sem parar. Brolog sabia que era por ser fraco demais que não conquistava a confiança deles. Por isso prometeu ficar mais forte, treinando mesmo quando os outros descansavam. Rafael surgiu de repente, dizendo para ele apertar um pouco mais o polegar e imaginar que estava cortando o vento. Brolog ficou sem graça e perguntou se o havia acordado. Rafael sorriu,
dizendo que queria que seu amigo precioso ficasse mais forte. Por isso, mesmo vendo Brolog treinar escondido toda noite, sempre fingiu não notar. Então uma voz rude ecoou, Andar perguntando o que os dois estavam fazendo às escondidas. Brolog explicou que não estavam fazendo nada, apenas treinando. Quando uma mão cobriu sua boca. Rafael questionou como alguém que colocou Brolog em perigo tinha coragem de aparecer ali. Andar disse em voz baixa que, se não descansassem agora, seus corpos reagiriam mais devagar no dia seguinte. E que Brolog precisava dormir bem para deixar a pele mais branca e macia. Brolog ficou aflito, não entendia por que amigos brigavam por algo assim. Então um som estranho veio da mata. Os três se prepararam para lutar. Era um grupo de lagartos correndo naquela direção. Os lagartos congelaram ao ver três humanos. O líder, suando em bicas, gritou que não ligassem para eles, pois os de trás estavam chegando. Afinal, eles também estavam fugindo. Atrás dos lagartos vinha uma massa escura de criaturas. Eram os antigos dominadores da região, os Frangos Kluk. E até os Frangos Kluk estavam em pânico, porque atrás deles vinha um bando de demônios famintos por proteína. E sem que Liu Anhat percebesse, uma nova pirâmide energética estava nascendo em silêncio. Há pouco tempo, Liu Anhat levou os atletas Gol para caçar os Frangos Kluk. Mas ele estava desconfiado. Será que eles realmente conseguiam? Os peitorais dos Frangos Kluk pareciam muito maiores que os deles, e os atletas Gol suspeitavam que fossem músculos mortos. Liu Anhat esbravejou. Onde vocês aprenderam a dizer uma grosseria dessas? Nesse momento, um frango Kluk cambaleou perseguindo um inseto. Mas duas árvores bloquearam seu corpo. O frango Kluk rugiu irritado e balançou com força. E as duas árvores se partiram sob a pressão enorme. O frango Kluk conseguiu comer o inseto. Vendo isso, os atletas Gol ficaram pensativos. Um deles caminhou até uma grande árvore e ficou entre os troncos. Ele forçou os braços, mas as árvores só balançaram um pouco. Liu Anhat mandou que descansasse 3 minutos antes de tentar de novo. Depois de descansar, o atleta Gol tentou novamente. Desta vez ele estava totalmente preparado, usando cada gota de força que tinha. Mas Liu Anhat mandou o atleta esgotado voltar. Liu Anhat não entendia. Supino é um exercício multiarticular eficiente. E variações de flexões também trabalham músculos profundos. Então o que estava faltando? Então Liu Anhat reparou que os Frangos Kluk se esfregavam entre si. Suas asas estavam entrelaçadas, como se fizessem resistência um contra o outro. Liu Anhat finalmente entendeu. Porque os atletas Gol estavam sempre progredindo, ele acabou ignorando esse detalhe. O atleta Gol achou que sua postura estivesse errada, estimulando o músculo errado. Liu Anhat disse que o problema não era esse. Era porque seus músculos já estavam acostumados ao treino atual. Então precisavam mudar o plano imediatamente. Então Liu Anhat ordenou que se alinhassem em 5 fileiras. Atrás de mim está a máquina de cabo. Ele a construiu para adicionar variação ao treino de sempre. Antes de começar, pediu que todos batessem palmas 3 vezes. A partir de agora, para treinar o peitoral interno e superar os Frangos Kluk, eles fariam cabo fly. Os atletas Gol elogiaram dizendo que o chefe sempre resolvia seus problemas. Lord Liu é o melhor. Liu Anhat pediu silêncio para explicar. Cabo fly estimula bem o peitoral interno e dá mais definição ao peito. O movimento deve ser bem executado para surtir efeito e é um pouco difícil para iniciantes. Primeiro passo: inclinar o tronco para frente e flexionar levemente os joelhos. Segundo passo: manter os braços levemente dobrados e firmar os pés para estabilizar o tronco. Terceiro passo: puxar os cabos ao centro, projetar levemente o peito e cruzar a frente num gesto parecido com asas batendo. É possível ajustar a altura do cabo e o ângulo do tronco para ativar diferentes músculos pequenos, mas o core deve permanecer firme. Depois da explicação, disse que poderiam perguntar caso algo ficasse confuso. Ele preparou vários equipamentos para testarem. Os atletas Gol correram para ser os primeiros. Queriam explodir o peitoral hoje. Liu Anhat sempre achava iniciantes muito fofos. Após alguns dias, o peitoral dos atletas Gol realmente ficou maior. Os Frangos Kluk ficaram olhando sem entender. Aqueles peitorais perfeitos. Fizeram seus corações acelerar, e logo luz dourada começou a brilhar ao redor. Liu Anhat olhou confuso para a transformação. Conforme mais luz dourada entrava em seus corpos, suas penas ficaram ainda mais vibrantes.
Liu Anhat estranhou, porque os peitos dos frangos Kluk estavam ficando ainda maiores. Os atletas Gou disseram ao Lord Liu para ficar tranquilo. Eles pretendiam derrotar todos os frangos Kluk. As duas espécies diferentes avançaram uma contra a outra. Nesse momento, o olho de falcão de Liu Anhat ativou de novo, e o nome do frango Kluk virou Gukars. Eles deram um tapa que lançou os atletas Gou pelos ares. Descobriu-se que quando o peito dos frangos Kluk cresce demais, eles evoluem junto. Se quisessem impedir que um frango Kluk evoluísse para Gukars, precisariam evitar que o peito crescesse demais. Ao mesmo tempo, o velho rei Gou acabava de acordar, parecendo um viúvo solitário. Mas ele adorava essa sensação de liberdade. De repente, sua barriga roncou alto. Ele reclamou que o Lord Liu era ótimo, exceto pelos hábitos alimentares incompatíveis. Nesse tempo, o velho rei Gou aprendeu a fritar pele de frango Kluk. Porque Liu Anhat não comia pele de frango. Então aquele prato delicioso só podia ser aproveitado por ele mesmo. Na floresta, os atletas Gou foram lançados de volta pelos Gukars. Eles não entendiam, treinaram o peitoral interno e os músculos profundos como o chefe ensinou, então por que não venciam? Os atletas Gou suspeitaram que a execução deles devia estar errada. Então alguém gritou que todos estavam errados, deveria haver um problema de raiz. Liu Anhat explicou o motivo: o esforço de vocês, o tempo e a densidade de treino, não chegam nem perto do que aqueles frangos Kluk acumularam pela vida inteira. Treinar só alguns dias e querer superar isso seria injusto com eles. Os atletas Gou ficaram desanimados. Parece que aquele peitoral bonito não se treina em 1 ou 2 dias. Mas Liu Anhat disse que ainda havia um jeito de vencer. Pensem em como vocês chegaram aqui. Durante a caminhada com carga, eles mantiveram o avanço em longe perfeito sob orientação dele. Estavam exaustos, mas a força de vontade crescente os empurrava. Seu estado mental realmente melhorou, mas ainda precisam de treino regular. Só ficar um pouco mais forte não significa abandonar a fraqueza. Só ficando realmente fortes escaparão do título de mais fracos. Liu Anhat contou que, na Terra, entre quem levantava 500 kg, aquilo era apenas o mínimo. Era por terem base sólida que conseguiam liberar força. Por isso, precisam fortalecer a base mesmo cansados. Motivados por Liu Anhat, os atletas Gou treinaram sem parar. Então os Gou sentiram a força subindo do chão pelo corpo. Liu Anhat ficou satisfeito, ele finalmente entendeu. Mesmo que seu peitoral não superasse o deles, pernas e glúteos fortes poderiam mudar o resultado. Os atletas Gou ativaram a força das pernas e avançaram contra Gukars. Liu Anhat sabia que eles vinham treinando bem. Então era hora de todos verem o poder do esforço. Gukars desferiu um tapa enorme, jogando-os longe outra vez. Vendo-os voando, Liu Anhat ficou confuso. De repente ele percebeu, eles subiram até aqui usando lunge, as pernas deviam estar bambas. Os atletas Gou no ar pensaram, percebi isso tarde demais. O Gukars vitorioso ergueu orgulhoso sua cabeça de galinha. Naquele momento, eles perceberam que ainda havia alguém em pé. Os Gukars avançaram imediatamente contra Liu Anhat. Liu Anhat ficou parado, firme no lugar. Ele levantou a mão e usou um remada unilateral com halter contra o Gukars. Naquele instante, o Gukars viu toda a sua vida passando diante dos olhos. E a última imagem congelou na mão de um humano. Então o Gukars virou uma deliciosa sopa de galinha. Liu Anhat disse para não se culparem. Falhar também é parte importante do crescimento. Hoje eles deveriam repor proteína. Amanhã os atletas Gou iriam caçar pessoalmente. Liu Anhat ergueu o peito de frango na mão, desejando que todos crescessem cada vez mais. Depois mandou quem comeu a coxa fazer 300 flexões antes de voltar. No dia seguinte, Liu Anhat lembrou os atletas Gou de guardarem o que aprenderam e tomarem cuidado na caçada. Os atletas Gou perguntaram se o Lord Liu não iria junto. Liu Anhat planejava terminar seu próprio treino antes de encontrá-los. Porque acreditava que completar a carga diária era mais importante do que qualquer confronto. Liu Anhat desejou sucesso no ganho de massa muscular. O único problema era que a faixa elástica ainda tinha resistência fraca demais. Se soubesse antes, teria chamado o velho rei Gou também. O objetivo dos atletas Gou hoje era trabalhar juntos e capturar 50 frangos Kluk. Por segurança, decidiram dividir-se em 3 equipes e usar o peitoral para sinalizar perigo. Após a discussão, começava oficialmente o dia de bagunça alegre dos novatos da academia. Ao mesmo tempo,
Os 13 espadachins finalmente encontraram o esqueleto da galinha Ku morto há muito tempo. Sem ver o crânio, Andar deduziu que a galinha Ku havia sido morta instantaneamente por um feitiço poderoso. Brolog ficou na dúvida. Se era uma investida fatal que nem o galinha Ku suportava, isso não estaria no nível do grande mago do reino, Adum. Seria mesmo algo que eles poderiam interferir. Rafael e Andar disseram ao mesmo tempo: "Você não precisa se preocupar, eles não vão deixar você se machucar." Nesse momento, o chão começou a tremer. Os 13 espadachins sacaram suas espadas rapidamente, prontos para lutar. Um grupo de frangos Kluk saiu do solo. Logo atrás veio um grupo de atletas Go. Eles também avistaram os humanos. Vendo criaturas desconhecidas, Rafael e Andar correram para proteger Brolog. Brolog, irritado, queria que eles se afastassem, ele não precisava disso. Os atletas Go também pararam, pois ouviram que humanos eram uma raça cruel e sedenta por sangue, e não sabiam como esses humanos reagiriam. Lutar agora seria perigoso demais. Os peitorais dos atletas Go começaram a vibrar. Brolog ficou confuso, achando que estavam usando algum truque. Na verdade, os atletas Go estavam chamando as outras duas equipes para reduzir o risco. Seus peitorais podiam ressoar com os companheiros e enviar o sinal de reunião. Mas isso também fez os peitorais dos frangos Kluk crescerem. E os frangos Kluk evoluíram novamente para Gukars. Brolog sabia que a força de combate dos Gukars rivalizava até com o dragão bípedo. Eles avançaram direto contra os atletas Go. Os atletas, ainda com os peitorais vibrando, ficaram envergonhados, não deviam ter parado. Nesse momento os capitães das outras duas equipes chegaram. Eles sorriram confiantes, dizendo que não estavam atrasados. Os atletas Go estavam prontos. Esse golpe era algo que aprenderam com Liu Anhat. Na época, ele estava forçando para levantar a barra. E Liu Anhat o corrigiu, dizendo que a postura tinha saído. Quando você não consegue treinar com a forma correta, receber ajuda de alguém mais forte é a escolha certa. Mas se às vezes quiser sentir sua própria força com segurança, o que deve fazer? Esse era o segredo de musculação dos atletas Go, chamado spot de supino. Não se preocupe com o que está atrás, apenas avance. Use até a última fibra muscular no final do movimento. E deixe os pequenos Gukar sentirem o poder da ressonância dos grandes peitorais dos atletas Go. Os pequenos Gukars ficaram em desvantagem. Enquanto os atletas comemoravam a eficácia do golpe. Um acidente aconteceu, um atleta ficou isolado. Ele murmurou que, mesmo sem encontrar alguém para dar spot, ainda assim agradecia o cuidado de todos nesse tempo. O companheiro gritou, desesperado, não. 0,3 segundos é o tempo que os humanos levam para sentir simpatia ou rejeição ao conhecer alguém. Desde o primeiro encontro até agora, tinham-se passado 486 segundos. Esse era o momento em que os 13 espadachins sentiam plenamente a ressonância vinda dos peitorais dos atletas Go, percebendo totalmente aquele eco interior. Mas, infelizmente, essa ressonância também passou para o peito dos Gukars, fazendo a criatura evoluir de novo. Os 13 espadachins não faziam ideia do que era aquilo. Seu tamanho já estava quase igual ao de um dragão. Diz a lenda que dragões verdadeiros existiram na Era Antiga, e que os dragões daquela época eram obcecados por honra, para impedir que seus descendentes os superassem. Tomaram uma decisão extrema, dividiram seu poder em duas linhagens, formando o que hoje conhecemos como o clã dos dragões e a família Galinha Kun. Embora a criatura frente não fosse um dragão verdadeiro, seu tamanho colossal deixou Andar e Rafael empolgados. Ele tinha certeza de que isso renderia o reconhecimento do mestre. Naquele momento, Liu Anhat estava preocupado, embora iniciantes cresçam rápido no período de benefícios. Comparado aos atletas Go, o volume de seu peitoral parecia realmente insuficiente. Mas mesmo assim, Liu Anhat achava aqueles novatos adoráveis, treinando com tanta dedicação. Já tinham-se passado 3 meses, no começo eram apenas sardinhas choronas. E ainda precisavam ser guiados passo a passo. Mesmo quando pensaram em desistir, foi algo que sumiu num instante. Persistiram com pura força de vontade, e nenhum deles abandonou. Claramente quem ficou mais forte foram aqueles fedelhos, mas Liu Anhat também ficou muito feliz. Hoje eu senti especialmente falta da ajuda do meu mestre. De repente Liu Anhat lembrou que seu mestre também desapareceu nessa idade, e uma ideia pulou na mente dele. Nesse momento um atleta Go correu até Liu Daren, aflito. Ele contou a situação atual. Se continuasse assim, todos poderiam morrer.
Liu Anhat firmou as pernas e perguntou onde todos estavam. Seguindo a direção que o atleta Gou apontava. O ancestral do fisiculturismo avisou. Foi detectado poder além do nível do físico de combate. O sistema iria desativar o físico de combate. Liu Anhat explodiu de raiva, como aquelas galinhas imundas ousavam tocar nos meus meninos. Ele começou a concentrar força nas pernas. E então saltou do chão com um impulso brutal. Nesse momento Rafael e Andard estavam sendo empurrados para trás golpe após golpe. E quando o ataque do Gukar gigante estava prestes a cair, os atletas Gou liberaram a técnica final do seu segredo de fisiculturismo. Eles formaram uma formação de apoio combinada. E o ataque do Gukar gigante foi bloqueado com sucesso pelos atletas Gou. Mas eles não aguentariam por muito tempo. Só torciam para que Liu Daren chegasse antes que caíssem. Logo a formação dos atletas foi destruída. Porém, de forma cruel, a tragédia sempre bate à porta. O Gukar gigante ergueu o braço contra eles. Bem quando o ataque estava prestes a cair, um golpe poderoso caiu do céu e esmagou o Gukar gigante. Os atletas Gou comemoraram. Liu Daren realmente não chegou atrasado. Mas quando a poeira baixou, quem apareceu foi o velho rei Gou. Os atletas Gou ficaram cheios de interrogações no rosto. Então outra explosão ecoou não muito longe dali. Quando a poeira se dissipou, a figura de Liu Anhat surgiu. Parece que eu saltei para o lugar errado. Uma quantidade enorme de Gukar gigantes cercou o velho rei Gou. Andard observou o golpe de longo alcance de antes. Realmente tinha um poder enorme. Um atleta Gou pediu aos 3 espadachins para avaliarem a situação. Ele é o segundo mais forte da Vila Gou, o velho rei Gou. Os Gukar gigantes trocaram sinais entre si. Depois voltaram a olhar para o velho rei Gou. O velho rei Gou zombou. Acham mesmo que ele viria para cá sem se preparar. Os atletas Gou animados pediram ao velho rei Gou para esmagar aqueles caras no chão. O velho rei Gou gritou que ele irritou aquele bando inteiro. Então, por favor, Liu Daren, apareça logo e acabe com eles. Os atletas Gou ficaram morrendo de vergonha. O velho rei Gou ficou sem reação porque ele realmente não tinha preparado nada. 6 horas antes, o velho rei Gou achou estranho a caçada demorar tanto. Com os mantimentos acabando, ele decidiu procurar os atletas Gou. Já que a galinha tinha morrido, ele pensou que não haveria perigo. Mas nunca imaginou que algo assim aconteceria. O velho rei Gou ouviu os gritos dos atletas Gou. Ele acreditava que só ele e Liu Daren podiam pegar pesado com eles. Mas ninguém tinha esse direito. O velho rei Gou não participava dos treinos de fisiculturismo como os outros. Mas mesmo assim, seu status nunca diminuiu. Não porque sua força fosse maior que a dos atletas Gou treinados. E não era porque o valor de forte devora o fraco tivesse mudado. O motivo era apenas um: para ajustar o peso das anilhas exigido por Liu Daren, o velho rei Gou teve de manter sua habilidade ativada. E sem perceber, acabou acumulando sua habilidade escudo pesado até o nível máximo. Primeiro ele usou escudo pesado multiplicação 1/10 para aliviar o peso da pedra gigante. Depois levantou a pedra e a arremessou contra o Gukar gigante. Em seguida, o velho rei Gou usou novamente escudo pesado multiplicação 10. E a pedra com 10 vezes o peso esmagou o Gukar gigante com sucesso. Mas sem preparação prévia, esse tipo de ataque só podia ser usado uma vez. Olhando para o enorme Gukar gigante, o velho rei Gou achou que estavam perdidos. Então ele foi arremessado por um tapa do Gukar gigante. Os atletas Gou viram isso e pensaram: agora sim acabou de verdade. Brolog pediu desculpas aos outros dois, dizendo que sempre estragava as brincadeiras deles. Rafael e Andard responderam seriamente que não estavam brincando. Brolog suspirou. Até no fim queriam brincar com ele. Ele pensou que talvez, mesmo reencarnando em outro mundo, ainda sentiria saudades disso. Passando este último momento com os amigos, Brolog não se sentia nem um pouco sozinho. Os atletas Gou também decidiram usar sua última célula muscular, fazendo-a trabalhar com toda a força até esgotar tudo. Eles agradeceram Liu Daren pelo treinamento deste período. Embora o processo fosse extremamente duro, permitiu que todos sentissem o sabor da verdadeira força. Se houver uma próxima vida, por favor, treine-nos novamente. Os 3 espadachins avançaram junto com os atletas Gou contra o bando. Enquanto isso, Liu Anhat olhava silenciosamente para o velho rei Gou que havia voado até ele. Ele implorou a Liu Daren para salvar seus subordinados. Os músculos peitorais de Liu Anhat começaram a tremer violentamente.
O ancestral do fisiculturismo detectou sobrecarga emocional na habilidade calmo sob pressão e cancelou sua ativação. Justo quando os atletas Go estavam prontos para lutar até a morte, o bando de galinhas simplesmente correu passando por eles em direção a outro lugar. Os músculos peitorais de Liu Anhat ainda tremiam violentamente. E o bando, atraído pela ressonância, se reuniu todo ali. Eles ficaram confusos, sem entender o que estava acontecendo. Enquanto Liu Anhat encarava os Gukar gigantes com fúria nos olhos, o ancestral do fisiculturismo confirmou sua intenção: calmo sob pressão ficaria suspenso por 24 horas. Instantes antes, quando o Gukar gigante correu para longe, os Gols imediatamente se prepararam para persegui-lo. A frequência da vibração do peito dizia claramente: Liu Daren havia chegado. Brolog, porém, ficou confuso. Quem é Liu Daren? O capitão aproximou-se explicando. Ele era o mestre deles e também o líder da equipe, com fibras musculares mais nítidas que qualquer outro. Em resumo, o novo rei Gol deles era Liu Daren. E do lado de Liu Anhat, os Gukar gigantes encaravam seus peitorais com desejo ardente. No instante seguinte, eles lançaram um ataque. Peitorais tão perfeitos só deveriam pertencer ao corpo deles. Mas Liu Anhat apenas deu um leve tapa. E o corpo do Gukar gigante afundou para dentro. No segundo seguinte, ele voou em linha reta para o céu. O bando inteiro se assustou. Que tipo de força peitoral era essa? No instante seguinte, seus olhares ficaram ainda mais ardentes, como se já tivessem reservado os 2 peitorais de Liu Anhat. Então seus corpos gigantes desapareceram. E reapareceram no ar, girando violentamente. Tinham usado uma técnica de fusão de espírito marcial. E então as 2 garras gigantes pisaram ao mesmo tempo sobre Liu Anhat. Liu Anhat foi empurrado para o subsolo pelas 2 criaturas. Será que funcionou? Os 2 monstros olharam incertos. Mas no segundo seguinte ficaram chocados. Pois Liu Anhat estava levantando as 2 garras gigantes à força. Os Gukar gigantes suaram frio. Que tipo de força divina era essa? Quando Liu Anhat estava prestes a romper o solo, os Gukar gigantes rugiram. E mais alguns deles estenderam suas garras. Liu Anhat foi novamente pressionado ao subsolo. E justo quando pensaram que haviam vencido, uma explosão ecoou. E Liu Anhat saiu voando, avançando contra um dos Gukar gigantes. No instante seguinte, com um leve chute, o Gukar gigante caiu e não se levantou mais. Os demais Gukar gigantes se desesperaram. Os peitorais desse humano estavam além do que eles poderiam cobiçar. Então a voz de Liu Anhat ecoou: o clã Cocoricó cresce músculos usando a formação peitoral. Então ele usou a mesma formação peitoral para atrair a atenção dos Gukar gigantes. Ao ouvirem isso, os Gukar gigantes suaram frio na hora, cheios de arrependimento. Aquele homem não tinha só músculos, ele também tinha uma mente assustadoramente profunda. Mas Liu Anhat não queria perder tempo falando. Ele saltou diretamente para o alto e socou com força a cabeça de um gigante Gukar. No mesmo instante, a criatura caiu desmaiada. Nesse momento, os músculos de Liu Anhat começaram a inchar violentamente. E na sequência, ele juntou as mãos e lançou um golpe para frente, fazendo inúmeros gigantes Gukars voarem para o céu, caindo no chão logo em seguida. Os gigantes Gukars olharam para o homem diante deles, cheios de pavor. Se pudessem voltar no tempo, jamais o provocariam. Então Liu Anhat ergueu uma árvore ao lado e saltou pisando sobre os gigantes Gukars, rodopiando várias vezes no ar, antes de executar seu golpe especial, extensão de tríceps acima da cabeça, atingindo brutalmente o grupo de gigantes Gukars com o tronco de madeira, derrubando mais um deles no ato. A cena foi vista pelos atletas Go e pelos 13 espadachins, todos paralisados de choque. Até mesmo os gigantes parecidos com dragões tremiam diante dele. Será que ele era um semi-monstro? Mas a batalha de Liu Anhat ainda não tinha terminado. E por dentro ele estava ansioso. Havia usado o super salto para chegar até ali. Seu corpo inferior já estava ficando fraco. E se desistisse agora, não teria como encarar o velho rei Go que ajustava seus pesos. Sem escolha, precisava apostar tudo em um último golpe, eliminar todos os gigantes Gukars de uma vez. Ele ordenou que o ancestral do fisiculturismo removesse todas as limitações. E gritou: Supinum RM. Aviso: membros inferiores incapazes de sustentar a musculatura superior. Ativar modo isolado imediatamente. Risco de ruptura muscular. Ativar modo isolado imediatamente.
Quando seus músculos estavam prestes a colapsar, várias mãos apareceram em suas costas largas. Ele virou surpreso. Todos os atletas Go haviam chegado, sorrindo para ele. Sempre foi Liu Anhat que ajudou todos. Agora era a vez deles ajudarem seu mestre. Liu Anhat sorriu. Deixem os gigantes Gukars verem o poder da união entre mestre e discípulos. Ele lançou a mão para frente. E os gigantes Gukars caíram no chão de imediato. Depois da batalha, todos caíram exaustos no chão, menos Liu Anhat, que sorria satisfeito. O treino de hoje tinha sido perfeito. Depois que o grupo de Liu Anhat terminou de lidar com os gigantes Gukars, ele abriu um sorriso largo. A vingança está feita. Velho Rei Go, pode descansar. Vou sentir sua falta. Ao ouvir isso, os Gols ao lado começaram a cochichar. Falando sério, antes do Lord Liu Anhat chegar, ele era bem cruel com a gente, mas depois que se rendeu até que ficou legal. Da última vez até cozinhou galinha Gugu pra mim. Pois é, né? Daqui pra frente temos que cuidar bem da esposa e das filhas dele. Antes que o cochicho terminasse, Liu Anhat franziu o senho. Sem o velho Rei Go, quem ajustaria os pesos do treino agora? Seu olhar passou pelos Gols animados. Os que falavam bonito há pouco tremeram na hora e viraram de costas, fingindo que não ouviram nada. Bando de ingratos! Liu Anhat cerrou os dentes. Esperem só voltarmos para ver se eu não treino vocês até virar pó. Nesse momento, alguém despencou ao seu lado. Liu Anhat ficou confuso. Será que um Gol poderia morrer e virar fantasma de novo? O velho Rei Go coçou a cabeça. Sem graça. Eu não morri não. Só deixei tudo nas mãos do Lord Liu Anhat e fui tirar um cochilo. As palavras fizeram todos explodirem de alegria. Eles se lançaram sobre ele como projéteis. E o esmagaram no chão no segundo seguinte, fazendo-o uivar de dor. Liu Anhat não conteve um sorriso. Pelo visto, não precisava mais se preocupar com o regulador de pesos. A cena mudou para a Ilha Villain, Reino Branco. Os 3 espadachins já tinham relatado todas as notícias da linha de frente ao conde. O conde franziu o rosto. Os Gols não eram ameaça, mas aquele meio humano era perigoso, derrotou a Serpente Galo sozinho. E outros povos ameaçadores cercavam o território. Isso seria um problemão. Ele suspirou fundo. Precisava pensar em como lidar com aquele sujeito. O jovem general ao lado perguntou, confuso, e o blog? Vocês 3 não eram tão próximos que dividiam até fralda por um dia inteiro? A frase atingiu os dois como uma flecha. As lágrimas caíram na mesma hora. O blog foi levado por aquele meio humano. Antes disso, Liu Anhat percebeu imediatamente que Blog tinha ótimo potencial para treinar e insistiu em levá-lo. Os dois, claro, não aceitaram e atacaram Liu Anhat. Mas seus ataques eram como socos de menininha. A espada gigante de Andade, seu maior orgulho, foi pega por Liu Anhat sem ele sequer virar a cabeça. A gente não conseguiu vencê-lo. Só pudemos assistir o Blog indo embora com ele. Pensar nisso fez os dois chorarem ainda mais. Mestre, por favor, salve o Blog daquele monstro. O conde virou a cabeça, assustado. Treinamento de força. Sei pouco disso, mas ouvi dizer que é um tipo de magia negra. Aquele soldado é digno de pena, sim, mas não podemos iniciar uma guerra tão facilmente. Depois olhou para a general. Seu mestre não é alguém que age por sentimentos pessoais. Mas antes que terminasse, um estrondo sacudiu o chão. A aura da general explodiu como uma lâmina, seus olhos afiados como aço. Ousam provocar a mim? Tropas, preparar para a guerra. O conde estendeu a mão, fraco. General, não podemos agir pela emoção. Emoção nada. A general rosnou. Quem mexe com meu discípulo mexe comigo. E mexer comigo é passar do limite. O conde ficou parado, perdido no vento, e recolheu a mão. Sem mais uma palavra, a general se virou e chamou os dois para segui-la até a mina de Ali. Hoje, ela colocaria disciplina naquele lugar. Enquanto isso, no campo de treinamento dos Gols, Liu Anhat se preparava para iniciar mais um dia de treino. Como o Blog entrou hoje, vamos revisar o agachamento. Blog ficou totalmente confuso. O que é agachamento? Liu Anhat abriu um sorriso gentil. Não tem problema. Vem cá, eu te ensino. O agachamento é a base do controle de carga e o melhor movimento para fortalecer o quadríceps.
Dizendo isso, ele colocou a mão no ombro de Blog. Tente agachar. Blog tremeu enquanto descia. Ele olhou sem entender. Qual o sentido disso? Simples, explicou Liu Anhat. Agachar e levantar. Treinamos enquanto levantamos peso, então a postura precisa ficar estável para evitar lesões. Pés abertos na largura do quadril. Joelhos alinhados aos dedos dos pés. Use quadril e joelhos para descer. Então suba empurrando com pernas e quadril. Blog repetiu o movimento, e Liu Anhat levantou o polegar. Para a primeira vez, ficou ótimo. Você treinou o que antes? Blog corou. Só um pouco de esgrima. Então tente agachar de novo. Liu Anhat pegou a barra. Ative o core. Consegue levantar as mãos até o trapézio? Vou colocar a barra. Segure firme. Isso aqui não é leve. Blog mal acenou e a barra caiu sobre os ombros dele. O peso era como uma montanha, deixando-o pálido enquanto quase desabava. Não perca a postura. Suba devagar. Liu Anhat avisou na hora. Blog cerrou os dentes, o rosto completamente vermelho, usando toda a força para se levantar. Liu Anhat pegou a barra rapidamente, enquanto os gols ao redor explodiam em aplausos e gritos. Nada mal. Não é à toa que você treinou espada. É bem mais forte que a maioria. Liu Anhat olhou para Blog com satisfação. A força dele já tinha chegado ao limite, mas ainda manteve a postura perfeita. Com certeza é um ótimo material para treino de força. Meu olho é preciso. Então ele perguntou, você treina comigo porque quer ficar tão forte quanto seus amigos, certo? Blog fechou os punhos, os olhos ardendo. Quero ficar tão forte quanto eles. Mas Liu Anhat suspirou. Infelizmente, você não pode ficar igual a eles. A luz nos olhos de Blog apagou na hora. Então, todo mundo pensa isso? Eu sei que sou um cara comum. Por mais que eu me esforce, não alcanço aqueles gênios. Mas obrigado por me treinar. Antes que ele terminasse, Liu Anhat o interrompeu. O que eu quis dizer é, você vai ficar mais forte em outra área. Forte o bastante para nunca mais invejar a espada deles. Aos meus olhos, você tem o melhor talento. Blog levantou a cabeça na hora, com os olhos cheios de lágrimas. E começou a chorar. Você é o primeiro que acredita em mim além dos meus amigos. Liu Anhat deu um tapinha no ombro dele. Para de chorar. Chorar perde músculo. E sem que Liu Anhat percebesse, sua habilidade olho de falcão avançou para o nível 3. Na manhã seguinte, Liu Anhat trouxe um monte de filhotes de Gugu Shik. A explicação dele foi simples. Não dá para depender só da caça. Um dia a carne dessa montanha vai acabar. Enquanto ainda temos comida, vamos tentar produzir nosso próprio sustento. O velho rei Go observou os filhotes piando, nervoso. Eles crescem rápido e não são difíceis de criar. Mas na mina de Ali, poucos monstros conseguem vencê-los. Agora somos mais fortes, mas se evoluírem, ninguém além de Lord Liu Anhat consegue contê-los. O olhar de Liu Anhat ficou frio. Não consegue? O velho rei Go engoliu seco. Eu deveria conseguir? Mas ao ver a expressão dele, claramente se disser não, morre. Ele respondeu tremendo, consigo sim. Liu Anhat caiu na risada. Assim que é bom. Por que se entregar? Quase me decepcionou. Logo, os gritos de treino ecoaram de novo. Todos cercavam a barra, focando na força do quadríceps. O velho rei Go ficou ao lado de Blog, usando sua habilidade para ajustar o peso. Liu Anhat observou a cena com um sorriso satisfeito. Ensinar iniciantes era realmente prazeroso. De repente, um estrondo enorme rompeu a calma do campo de treino. A onda da explosão jogou os gols pelos ares, todos caindo tortos. Caramba! Barra de musculação explode agora? O velho rei Go também ficou confuso. Nunca ouvi falar disso. Nesse momento, uma figura parou diante dele. Os olhos frios dela se fixaram nele. Então é você o monstro que roubou meu discípulo do nada? O velho rei Go suou frio, abanando as mãos. Mal entendido. Completamente. Quem foi tirado do cargo fui eu. A general o interrompeu com impaciência. Chega. Responda só sim ou não. Antes que ele reagisse, a espada dela desceu com um vento feroz. Bum! Poeira subiu,
abrindo uma vala profunda onde ele estava. Mas, ao invés de alegria, o rosto da general ficou ainda mais irritado. Porque alguém segurou sua espada, com uma única mão. Liu Anhat bloqueou o golpe com um braço só, o rosto fechado. Nem cachorro ousa atrapalhar meu treino. Você tem coragem, hein? O choque atingiu ambos ao mesmo tempo. A general ficou pasma que um meio-humano pudesse bloquear sua espada com o corpo. Liu Anhat olhou para o sangue saindo do braço e se surpreendeu. Essa tia tem habilidade. Conseguiu me fazer sangrar. Enquanto os dois permaneciam travados, duas vozes aflitas soaram atrás dela. Mestra! Foi ele que levou o Blog. Rafael e o companheiro dele, Andard, olharam para Blog à distância, as lágrimas caindo na hora. Sem Blog, eles não comiam direito, não dormiam e sofriam o tempo todo. A general olhou para Blog e depois para Liu Anhat, explicando rapidamente toda a história. Liu Anhat ergueu a sobrancelha para Blog. Ela é mesmo sua mestra? Então você já tinha treinadora? Assim não dá. Blog gaguejou, sem conseguir falar direito. Eu só achei que musculação é mais legal que espada, né? Liu Anhat interrompeu. Só falar a verdade. Não tem nada de vergonhoso. Blog respirou fundo, como se tomasse uma grande decisão. Ele se curvou profundamente para a general. Mestra, desculpa. Hoje eu gosto mais de treinar do que de espada. Foi mal fazer você vir até aqui, mas eu tenho um novo mestre. A general ouviu calma, mas sorriu de repente. No instante seguinte, sua aura explodiu novamente. Se meu discípulo tomou a decisão errada, como mestra, cabe a mim corrigi-lo. Ela avançou num piscar de olhos, usando sua técnica suprema, monge puxa a espada. Os olhos de Liu Anhat ficaram afiados. Ele entrou na pose de fisiculturismo. Músculos inflaram, veias saltaram. A espada atingiu seu braço com força. Mas a general arregalou os olhos em choque. O golpe deixou só um arranhão. Um corpo desses não deveria existir. Ela olhou para Blog. Você quer ficar assim? Blog assentiu com força, cheio de admiração. A general suspirou. Então, vamos lutar. Quem vencer leva o Blog. E isso prova qual método de treino é superior. Liu Anhat balançou a cabeça. Tia, você não entende. Musculação não é arte marcial, é forjar o próprio caráter. A general rebateu. Então quando pegou o galinha-pito, não era luta? Liu Anhat respondeu calmo. Era sobrevivência. Proteína. Eu só luto para sobreviver. A general zombou. Então musculação é um treinamento inútil? Essa frase acendeu a raiva de Liu Anhat. Ela abanou a mão. Eu sei que você tá bravo, mas calma. Que utilidade tem se queimar e se desafiar? Falando sério, musculação é lixo, né? No mesmo segundo, uma luz cegante explodiu do corpo de Liu Anhat. Da luz saiu uma figura mais alta, mais forte, músculos cortados como aço. A pressão no ar fez todos prenderem a respiração. Agora eu te mostro o que é treino de verdade. Aviso do sistema, modo de combate ativado, corpo musculoso e modo gigante iniciados. Os ghouls fizeram uma fila, comendo melancia. Quem ganha, Liu Anhat ou Almana? Um ghoul riu. Você não viu o tamanho deles? Para Lord Liu Anhat, ela nem conta como adversária. Mas Blog o interrompeu, com o rosto sério. Minha mestra é uma das 10 mais fortes do continente. Não dá para julgar só pelo tamanho. Enquanto isso, Liu Anhat encarava os dados do olho de falcão. Peso 67,2, músculo esquelético 32,7, gordura 9,2, taxa 13,6%. Com tão pouco músculo, como ela conseguiu me ferir? Antes que entendesse, a voz da general surgiu de novo. Diga-me, que tipo de arte marcial nasce do seu treino de musculação? Mas antes que Liu Anhat respondesse, o espaço ao redor dela ficou violento. No instante seguinte, ela apareceu acima dele, atacando ferozmente. Liu Anhat bloqueou tudo com os braços, fazendo a general pensar que força absurda. Mas ela não parou, continuou avançando. Sub-humano, como sua predecessora humana, tenho alguns conselhos. Ela falava enquanto lutava, deixando Liu Anhat sem entender quem conversa tanto no meio da luta. Sabe por quê, mesmo com esse corpo tão humano, ainda te chamo de sub-humano?
Liu Anhat respondeu frio: nem tenho curiosidade. Ele lançou um soco gigante. Mas a general desviou no ar. Sua voz ecoou: porque o mana vermelho está surgindo ao seu redor. Ela girou no ar. Quanto mais perto está da raça demoníaca, mais vermelho o mana fica. E seu estilo de luta, humanos não têm como transformar o próprio corpo. Ela avançou novamente. O impacto rachou o chão inteiro, mas Liu Anhat escapou usando o movimento leg press inclinado. Logo após, ele girou no ar e pousou firme. Seu rosto estava tomado pela raiva. O corpo muda com esforço. Nem isso você entende? A general balançou a cabeça. Apenas seres como você conseguem tais feitos. Humanos usam espada e mana. Então o mana ao redor dela explodiu mais uma vez. Técnica secreta, montanha de lâminas. Ela então guardou a espada na bainha. E no instante em que a lâmina entrou, incontáveis espadas surgiram ao redor de Liu Anhat, fazendo suar frio. A voz da general ecoou de novo. Humanos sempre completam a força que lhes falta antes de um duelo. Logo após, inúmeras sombras de espada avançaram contra Liu Anhat. Com ataques tão densos, ele não tinha como desviar. Ensinar musculação é inútil. Agora entende o que eu quis dizer? Para os humanos, treinar o corpo é lixo. Mesmo que planeje como me derrotar, nunca vencerá alguém que estuda espada todos os dias. A general olhou Liu Anhat como se fosse lixo. Liu Anhat, caído no chão, começou a se levantar devagar. Os seus inimigos nunca ficam mais fortes. Sabe quanto alguém melhora de hoje para amanhã? A general sorriu com desprezo. Isso não é problema. Já que o encontrei hoje, não deixarei viver até amanhã. Sua aura explodiu de novo com a técnica montanha de lâminas. No instante seguinte, Liu Anhat saltou. Seus músculos inflando era pose de fisiculturismo, bíceps duplo frontal. Os ataques da general vieram logo depois, mas o rosto de Liu Anhat estava cheio de determinação. Quem treina o corpo sempre vence o próprio eu de ontem. Então ele ativou sua técnica 10 reps, uma série clássica de 10 repetições. Assim que ativou, seu físico cresceu mais e mais. Agora é minha vez de te ensinar, tia velha. Enquanto isso, Blog recebeu a chegada de Rafael e Andard. Os dois estavam cheios de hesitação e vergonha. Eles só queriam encontrar Blog mais cedo e trouxeram a mestra junto, não imaginaram que daria nisso. Vindo te buscar desse jeito, você deve achar a gente idiota, né? Blog arregalou os olhos. Claro que não. Mas Rafael e Andard insistiram que deram pressão demais, e por isso, ele saiu da vila. Blog negou. Eu vim aprender musculação. Quando terminar, volto para a vila. Lord Liu Anhat já concordou. Ouvindo isso, a dupla reviveu na hora, deixando Blog confuso. Treinar espada ajuda a trocar de expressão assim? Mas eles ignoraram e perguntaram que tipo de treino ele estava fazendo. Andard disse que também queria experimentar. Blog balançou a cabeça, ele ainda estava começando. Então olhou para o velho Rei Go. Pode me ajudar? O velho Rei Go assentiu. Acho que posso. Blog sorriu e perguntou: vocês lembram o que o mestre disse ser o mais importante no início do treinamento de espada? Rafael ergueu o braço. A parte inferior do corpo. Certo. E o exercício de agora também usa essa parte, o agachamento, que trabalha o quadríceps. O Lord Liu Anhat dizia para começar com pouca carga, mas para ficar mais divertido. Blog colocou mais peso na barra. O velho Rei Go quase teve um treco. Começar com esse peso? Vocês são irmãos tão unidos assim para dividir até a mesma fralda? Mas Brolog apenas sorriu como quem assiste um show, dizendo que tudo bem, ele ficaria atrás dando suporte. Enquanto isso, do lado de Liu Anshuai, a general estava aguentando seus socos um após o outro. Cada golpe tinha um ritmo firme, e o mais curioso era Liu Anshuai contar em voz alta. 1, 2, 3, 4. Isso deixou a general irritada. Se quer me bater, bata. Por que está me avisando? Por que está pegando leve? Mas Liu Anshuai balançou a cabeça, dizendo que não estava pegando leve. Quando a general ia continuar reclamando, ouviu-se a voz de Rafael e Andad ao lado. A general olhou para lá, confusa. No instante seguinte, ela ficou corada. Rafael e Andad já tinham tirado a camisa, revelando os músculos do torso inteiro. A cena deixou a tia guerreira envergonhada e animada ao mesmo tempo. Ela queria virar o rosto,
mas não conseguia. Que tipo de treino é esse? E por que é tão bonito de ver? O velho rei fantasma respondeu: isso é agachamento até a falha. É um exercício de academia. Mas, desse jeito eles vão se machucar. Nesse momento, a general já não tinha mais a arrogância de antes. Acho que musculação pode entrar no meu treino. Ouvindo isso, Liu Anshuai desativou o modo de combate, mas ainda perguntou: para você, o que é academia? A general respondeu: é paixão quente e grudenta, e ver gente suada se divertindo de verdade. Assim, os dois chegaram a um acordo através da musculação. Logo todos começaram a viagem rumo à Nação Branca. Mas o olhar de Liu Anshuai foi atraído pelos músculos do antebraço da general. Seu antebraço é tão forte. Que exercício você faz para isso? A general disse que não treinava aquilo de propósito, apenas praticava golpes de espada todos os dias, o que também era um tipo de treino. Mas eu que quero te perguntar uma coisa. Você ensina métodos tão fortes para os outros sem pedir nada em troca. Isso realmente não te incomoda? Liu Anshuai acenou com a mão, dizendo que não tinha problema algum. Quanto mais gente fazendo musculação, melhor. Essa fala deixou a general confusa. Normalmente, quando alguém tem algo bom, esconde com medo que os outros aprendam. Mas Liu Anshuai não parecia se importar. Quanto mais gente treina, mais academias vão existir por aí. E se todo mundo estudar mais tipos de exercícios, o treino fica ainda mais eficiente. Ele até disse que, se tivesse chance, queria levar a cultura da musculação para Renixia. A general ficou pensativa. Pelo visto você é mais interessante do que eu imaginava. Eu realmente admiro você. Quando encontrarmos o conde, vou pedir a ele para realizar um desejo seu. A viagem até a Nação Branca era longa. Quando anoiteceu, todos montaram um acampamento improvisado. Nesse momento, Brolog se aproximou de Liu Anshuai com uma expressão séria. Lord Liu Anshuai, talvez você não saiba. A Nação Branca tem uma discriminação muito severa. Eles não só desprezam outras raças, mas também magos e não crentes. São gentis apenas com os próprios, especialmente com espadachins. Jovens como eu até não são tão assim, mas temo que você e os atletas Go se sintam desconfortáveis lá. Liu Anshuai assentiu. Isso realmente era um problema sério. Brolog sugeriu que talvez fosse melhor visitar depois. Mas Liu Anshuai simplesmente o ignorou e caminhou direto até o coxo dos cavalos. No instante seguinte, começou a disputar comida com o cavalo, engolindo a ração às colheradas. Todos ficaram chocados. Realmente uma criança sem educação, comendo comida de animal. Mas Liu Anshuai parecia emocionado, como se provasse um banquete, aquela textura áspera e dura. Era o ingrediente cru da aveia, o próprio grão. Um carboidrato tão puro sendo comido só pelos cavalos. Isso sim era um problema. O pessoal da Nação Branca, vendo ele comer com tanta vontade, ficou chocado de novo. Monstros são monstros mesmo, até a alimentação é sem padrão. Se um monstro ouvisse isso, ficaria triste. O rei Go apareceu e deu uma bronca neles. Depois tirou sua própria comida. Eu melhorei a ração de vocês. Experimentem. Os dois fizeram cara de total rejeição, mas o cheiro era irresistível. No momento seguinte, colocaram o alimento na boca e mastigaram devagar. Logo ficaram surpresos. Um sabor doce misturado com ardor gostoso tomou conta da boca. E o aroma da comida mexeu fundo no coração deles. Aquele gosto familiar. Era o gosto da comida de mãe. Os dois imediatamente fizeram joinha para o rei Go. O rei Go respondeu todo orgulhoso, dizendo que quando fossem mais próximos, passaria a receita. Então era melhor eles pararem de falar coisas discriminatórias sobre monstros. Nesse momento, Liu Anshuai já havia ido procurar a General Liven, que perguntou curiosa o que ele queria. Você lembra que hoje de dia disse que realizaria um desejo meu? A General Liven assentiu. Então Liu Anshuai abriu a mão, revelando um punhadinho de ração. Eu decidi. Quero esse grão. A General Liven não achou estranho. Antes vi você criando galinhas Gugu. Quer alimentá-las com isso? Claro que não. É para nós comermos. A General Liven suou frio. Mesmo sendo seu pedido, dar comida de animal para vocês comerem, é meio constrangedor. Pois é, Lord Liu Anshuai. A capitã Go se aproximou. Ela é alguém de alta patente. Como pode desperdiçar uma recompensa dessas com a ração dos animais? Ao ouvir isso, Liu Anshuai ficou visivelmente irritado.
A General Liven continuou: eles não estão errados. Qualquer pedido seu, eu aceito. Não é qualquer um que recebe um tratamento desses. Posso trocar suas barracas por casas de madeira. Posso vestir vocês com trajes de aventureiro elegantes e bem ajustados. E nossas provisões já têm bastante peito de galinha gugu. Não é a sua proteína favorita? Liu Anshuai massageou as têmporas. Acho que preciso dar uma aula para vocês. Só comer proteína faz mal, especialmente para o fígado. Mas com carboidratos na medida certa, o corpo cria glicogênio, que ajuda o músculo a liberar força explosiva. A aveia, como carboidrato complexo, digere devagar, mantém a saciedade por mais tempo, é baixa em calorias e cheia de nutrientes. No meu antigo planeta, Terra, ela era chamada de Rei dos Grãos. Então me digam, existe alguma recompensa melhor para o corpo do que a aveia? Ouvindo isso, o grupo de Liven ficou em silêncio, sem entender nada do que ele disse. Mas os ghouls começaram a tremer de empolgação. Então é isso. A partir de hoje, vamos comer aveia. Queremos músculos. Músculos exagerados. Toda essa cena caiu nos olhos dos soldados da Nação Branca ao redor. Eles rangeram os dentes. Então esse é o segredo que permite aquele meio-humano lutar contra General Liven? Se os humanos perderem para monstros, eu não aguento. Vamos comer isso também. No instante em que Liu Anshuai terminou de falar, Brog engoliu uma colherada enorme. Andadeira e Rafael engoliram seco atrás dele. Até o Brog está comendo, vamos provar também. No segundo seguinte, formou-se uma roda ao redor do coxo, ghouls parecendo almas famintas reencarnadas, soldados que não queriam perder para monstros e, claro, o cavalo, que estava comendo em paz e agora estava completamente confuso. Mas assim que o alimento tocou a língua deles, todos cuspiram ao mesmo tempo. Que coisa horrível! Rafael jurou que nunca comeu algo tão ruim em toda a vida, mas enquanto limpava a boca, seu olhar foi atraído por Brog do outro lado. Brog continuava mastigando grandes bocados do grão. Brog, cospe isso! Até os ghouls cuspiram. Essa coisa é intragável. Mas Brog sorriu. Eu achei bom. Crocante, sequinho. Gostei. Liu Anshuai observou tudo. Não imaginava que Brog tivesse talento até para comer. Ele com certeza ficará musculoso rapidinho, e isso até deixou Liu Anshuai um pouco desafiado. Nesse momento, a General Liven se aproximou. Ela ainda não entendia nada do que Liu Anshuai tinha explicado. Mas vendo que vocês estão satisfeitos, vou convencer o conde a aceitar o pedido de vocês. Ao ouvir isso, Liu Anshuai abriu um sorriso. General Liven, você é uma pessoa maravilhosa. No dia seguinte, o grupo chegou à Nação Branca. Durante todo o caminho, Brog permaneceu com o rosto tenso. Lord Liu Anshuai, como eu disse ontem, esta é a Nação Branca, o país mais discriminatório deste continente. Assim que entraram pelos portões, os ghouls foram cercados e encarados como se fossem animais de circo. Os comentários dos cidadãos da Nação Branca deixavam o Capitão Ghoul cada vez mais irritado. Nesse momento, Liu Anshuai colocou uma mão enorme em seu ombro. Por que parado? Mostra umas poses para eles. Como assim? O capitão perguntou, totalmente perdido. Liu Anshuai explicou, é porque o corpo de vocês é incrível. Por isso eles não param de olhar. Os ghouls entenderam na hora. Então é isso. Brog ao lado ficou confuso. Com certeza não é isso. No momento seguinte, os ghouls puxaram ar e exibiram orgulhosamente seus peitorais exagerados para a multidão. Os cidadãos da Nação Branca ficaram completamente perplexos. Eles realmente não entendiam por que aqueles monstros estavam tão felizes. Logo chegaram ao palácio. A General Liven já havia relatado tudo. O conde da Nação Branca, sentado no alto, perguntou, então você pretende ir embora assim que terminar de ensinar musculação, certo? Liu Anshuai assentiu. E a recompensa? É comida de animal? Liu Anshuai assentiu novamente, levantando-se. Não é comida de animal. É aveia, flocos de aveia próprios para comer. Mas, para o conde, a cena parecia extremamente grosseira. Que raça desprezível! Só deixei vocês, monstros, entrarem na cidade por consideração à general. Se ela não tivesse pedido, eu teria deixado os guardas esperando no portão. A General Liven imediatamente se curvou para agradecer ao conde.
No instante seguinte, o grito furioso do conde ecoou pelo salão. Então é melhor viverem quietos. Nada de confusão. Depois de ensinar essa tal musculação, saiam da minha cidade imediatamente. Liu Anshuai cerrou o punho. Sem problema, conde. Quando terminar o trabalho, pode treinar comigo também. Eu mesmo vou te dar aula. Mas o conde ignorou completamente, virando-se para dispensá-los. Quando eles saíram, o rosto do conde se contorceu de raiva. Essas criaturas estão ficando insolentes. Ele então desabou no trono. A popularidade da General Liven é forte demais. Eu estava pensando em como recuperar o apoio do povo. Parece que o céu me ajudou. Depois de tanto esforço, a solução caiu no meu colo. Guardas! Chamem o corpo mercenário Gugu. General Liven, seus convidados hoje viraram sua fraqueza. Logo, a General Liven levou Liu Anshuai ao campo de treinamento dos soldados. Todos parem. Hoje teremos um treino especial. Este é o instrutor especial convidado pela General Liven, o Rei Gou, Liu Anshuai. Os soldados ficaram chocados. Rei Gou? Mas ele é um monstro. Por que um monstro ensinaria a gente? Eu sei que vocês estão insatisfeitos, mas desobedecer ordens é violar a lei militar. Pensem bem antes de agir. Liu Anshuai deu um passo à frente. Olá a todos. Sou o instrutor especial de musculação. Meu nome é Liu Anshuai. Mas não gostei do olhar de vocês. Todos em posição de flexão. Agora. Os soldados ficaram perdidos. Flexão? O que é isso? Liu Anshuai deitou no chão. Seus pirralhos, todos para baixo. Os gols imediatamente se jogaram atrás dele. Muitos soldados da nação branca hesitaram, mas alguns começaram a descer lentamente. Vendo isso, Liu Anshuai ficou furioso. Por que ainda não desceram? Estão esperando o quê? Um deles riu com desdém. Que piada! A gente vai obedecer o monstro? O instrutor respondeu na hora. Durante o treino, a ordem do monstro vale como a da general. Essa é a regra. Mas o homem balançou a mão, despreocupado. Instrutor, você também pensa assim? Você realmente acha que o que um monstro diz tem o mesmo peso que as palavras da general? Ao ouvir isso, a general ficou em silêncio. Vendo isso, o homem gritou para os que estavam ao lado: levantem! Vocês vão mesmo obedecer o monstro? Não tem nenhum orgulho humano? Liu Anshuai também se levantou, irritado, perguntando o que ele estava tentando fazer. O homem acenou com desdém. Tem problemas demais. Não vamos seguir ordens de um monstro. Segundo, esse treino de musculação é inútil. Por que largar a esgrima prática para aprender outro tipo de treino? Enquanto falava, ele segurou o cabo da espada. No instante seguinte, puxou a espada. Terceiro, e mais importante, nós, humanos, não vamos reverenciar um monstro sem educação. Temendo que Liu Anshuai explodisse, o velho Rei Gou já se colocou à frente. Eu resolvo isso. Ele apontou para Blog. Primeiro problema, deixem o Blog treinar vocês. Assim ouvirão um instrutor humano, não um monstro. Segundo, vocês nunca treinaram musculação. Como sabem que é pior que esgrima? Que monstros e humanos mandem um representante cada um para lutar. E terceiro, se somos ou não monstros sem educação, o rosto do velho Rei Gou ficou gelado. Só vamos saber depois de lutar, seus humanos fedorentos. Ele então olhou para os Gous atrás dele. Estão prontos? No mesmo instante, ecoou o grito de batalha dos Gous, forte e sincronizado. Vendo isso, Liu Anshuai ficou satisfeito. Esses caras realmente não me decepcionaram. Ótimo! Eu aceito a proposta. Instrutor, você concorda? O instrutor finalmente assentiu. Assim que ele assentiu, o homem avançou. Eu represento os humanos. Qual monstro vocês vão mandar? Assim que terminou de falar, um Gou avançou com passos largos. O homem já estava radiante por dentro. Esses idiotas ainda acham que sou aprendiz? Patético. Vou mostrar por que o corpo mercenário Gugu, contratado pessoalmente pelo conde, é tão temido. No instante seguinte, ele pisou forte no chão e saltou em direção ao Gou. Morra, seu monstro imundo! Mas o Gou não se assustou, flexionou o braço e lançou a técnica suprema, o empurrão de halter com o braço.
Em seguida veio um estrondo. O homem ousou usar o rosto para receber o golpe. No momento seguinte, foi lançado aos céus pela força. Ao cair, seu rosto mal parecia humano. Liu Anshuai o repreendeu. Você usou força demais. Ficou forte só para se exibir? E se tivesse matado ele? O Gou respondeu baixinho. Desculpa. Ao ouvir isso, Liu Anshuai acenou meio sem jeito. Também não é totalmente culpa sua. Eu só não esperava que ele fosse tão corajoso. E tão lixo. Em seguida, Liu Anshuai caminhou até os soldados do Reino Branco. Já que o representante de vocês perdeu, tratem de treinar direitinho comigo. Nesse instante, o homem que deveria estar desacordado curvou os lábios. Técnica de espada. Assim que falou, uma força poderosa explodiu de seu corpo, e o vento ao redor passou a zumbir. No momento seguinte, ele avançou no ar, a espada cortando diretamente o necrófago à sua frente. O necrófago sentiu o perigo, virou-se apavorado e por um instante esqueceu completamente de desviar. No último segundo, o velho rei dos necrófagos ativou o impacto pesado 10 vezes. O homem foi imediatamente esmagado no chão, incapaz de se mover. Liu Anshuai avançou num piscar de olhos. Sua palma tocou levemente o peito do homem. No exato instante em que tocou, o homem voou como um projétil. Ele ficou cravado na parede com o golpe aparentemente leve de Liu Anshuai. O impacto enorme fez seu corpo inteiro tremer sem parar. Nesse momento, a General Liven chegou à entrada do campo de treino. Ela entrou animada, imaginando como estava o treino de Liu Anshuai e quantos peitorais veria desta vez. Mas tudo que viu foram soldados uniformizados olhando para frente, murmurando e causando um alvoroço. A cena anterior os deixou apavorados. Mostrar tanta força só com o corpo. Só podia ser magia usada no meio da luta. No instante seguinte, a General Liven cravou sua espada no chão, e o estrondo chamou a atenção de todos. O instrutor e Liu Anshuai correram rapidamente ao vê-la chegar. A General Liven olhou para o instrutor com irritação. Eu não estou entendendo a situação. Faça o relatório. O instrutor imediatamente ficou em posição. Alguns aprendizes acharam que não deviam seguir ordens de um monstro, então cada lado escolheu um representante para duelar. Nosso soldado perdeu, e alguns acusaram os necrófagos de trapacear, usando magia no duelo. Ao ouvir isso, a General Liven virou-se para Liu Anshuai. Você não usou magia na luta, certo? Liu Anshuai balançou a cabeça. Eu nem sei usar magia. A general olhou de volta para o instrutor. Ele disse que não usou. Suor frio escorreu no rosto do instrutor. Na verdade, eu também acho que ele não usou, mas ele foi interrompido antes de terminar. O conde havia chegado. Eu estava passando e ouvi algo inacreditável. General, você realmente acredita no que esses monstros dizem? Você não deveria estar ao lado do povo do Reino Branco? Ou prefere ficar do lado dessas criaturas inferiores? Ao ouvir isso, a General Liven suou frio. Claro que estou do lado do povo, mas... O rosto do conde ficou ainda mais frio. Então por que acredita nas mentiras de monstros? Nesse momento, Liu Anshuai deu um passo à frente. Você veio para sua aula de treino? Primeiro desça do cavalo. Antes que chegasse perto, o velho rei dos necrófagos o puxou para trás. Liu Anshuai, você entendeu errado. Fique atrás de mim. Depois que ele recuou, o conde olhou novamente para a general. Você sabe que eu valorizo muito você, certo? Ela assentiu. Eu sei. O rosto do conde voltou a endurecer. Mas os convidados que você trouxe causaram problemas ao nosso país. Feriram corpo e mente dos aprendizes. E criaram caos e discórdia. Como líder desta nação, eu não posso deixar isso passar. Seu olhar ficou ainda mais sombrio. Declaro que você, General Liven, assumirá toda a responsabilidade. 2 anos de exílio. Ao ouvir isso, o rosto da general ficou completamente gelado. Essa cena assustou o conde. Ela não vai tentar me matar, né? Que medo! Nesse momento, inúmeras vozes surgiram atrás da General Liven. Conde, o senhor não pode fazer isso. Deixe que executemos aqueles monstros. Por favor, retire sua ordem. Os pedidos ecoaram nos ouvidos da general. No instante seguinte, ela sorriu. Virou-se para a multidão. Todos vocês, silêncio.
Ousam desafiar a ordem do conde? Assim ainda podem se chamar de soldados que protegem esta nação? Mas os soldados continuavam indignados. Nós jamais desobedeceríamos o conde, mas fazer isso com a general é realmente... Antes que terminassem, Livem os interrompeu. Achei que vocês fossem só moleques preconceituosos, mas até ousam enfrentar o conde. Parece que cresceram um pouco. Mas eu preciso tirar o meu apoio. Só assim essas mudas podem crescer por si mesmas. Então, ela se virou para o conde e fez uma reverência. Obrigada, meu senhor. Usarei sua compreensão como motivo para descansar antes de retornar. O conde assentiu sem expressão, embora por dentro estivesse apavorado. Aquele olhar dela quase fez ele mijar de medo. Depois, Livem olhou para Liu Anshuai. Desculpe, Anshuai. Eu trouxe você até aqui, mas não posso cuidar de você até o fim. Liu Anshuai sorriu. Tudo bem. Nem sempre dá para treinar seguindo a tabela certinha. Livem então voltou-se ao conde. Eles podem continuar ensinando por 3 meses, como planejado. O conde assentiu. Cumprirei esse acordo. Ao ouvir isso, a general relaxou. Ótimo! Pelo menos deixei a base preparada. Com tantas variáveis, que tipo de mudança essas mudas vão ter? Quando eu voltar, vai ser interessante. Pensando nisso, ela caiu numa gargalhada alta. Os soldados ficaram chocados. A general tinha enlouquecido por causa do exílio? Logo chegou a noite. Fora dos muros do Reino Branco, uma figura solitária surgiu. Era o mercenário Gugu que provocara os necrófagos mais cedo, caminhando com um sorriso relaxado. Se tiver mais serviços como esse, nunca mais vou caçar goblins. Já que Bel gosta de flores, talvez eu abra uma floricultura. O pensamento deixou corado, imaginando algo romântico. Ele então abriu o relógio de bolso em sua mão. Esposa, filha, esperem só mais um pouco. O papai vai voltar já. Mas ele não sabia. Sua esposa e filha nunca mais o esperariam. As chamas já haviam devorado toda a vila. Os poucos moradores que não morreram queimados haviam se tornado cascas vazias, quase zumbis, enquanto o fogo continuava atacando os sobreviventes. Toda a cena refletia nos olhos do homem no topo da montanha. Observando aquilo, um sorriso doentio surgiu em seu rosto. Então ele se virou, como se ficasse realmente feliz. Quanto tempo! Elige! Veja, nossa terra natal está nos recebendo com todo o seu calor. O sorriso dele se distorceu ainda mais, como o de um lunático. Mas no instante seguinte, voltou a agir como um perfeito cavalheiro, estendendo a mão. Minha princesa, aceita dançar comigo? A garota chamada Elige ficou em silêncio por um momento. Então pousou a mão sobre a dele. Na beira do penhasco, 2 figuras começaram a dançar, enquanto um canto suave caía sobre o mar de fogo lá embaixo, como uma melodia elegante mergulhando no inferno. Há pouco, o conde havia decretado o exílio da general Levin por 2 anos. Num piscar de olhos, ela já tinha sido escoltada para fora dos portões. Os discípulos vieram se despedir, o que deixou Levin bem contente, afinal, não tinha mimado aqueles pestinhas à toa. Em seguida, ela olhou para Brolog ao lado, sem entender por que ele também estava ali. Brolog explicou depressa. Como hoje o Lord Liu Anshuai não tinha aula, ele pretendia sair da cidade para coletar alguns materiais. E aproveitaria para acompanhar a general Levin por um trecho. Levin assentiu, pensativa. Nesse caso, poderia até dar uma passada em casa. Mas Brolog estranhou. Algo assim provavelmente não seria permitido pelo conde. Levin deu de ombros. É só não deixar aquele velhote saber. Pronto. Como esperado da minha mestra. Raciocínio rápido. Então vou confiar na senhora. A voz de Brolog realmente estava ficando mais potente. Levin até deu um tapa leve no braço dele, percebendo que também estava mais forte. Se ficar ainda mais robusto, vai acabar me levando como esposa, hein? Brolog suou frio. Mestra, a senhora já passou dos 60. Eu acabei de fazer 20. Isso não é pedir demais? No instante seguinte, Levin explodiu de raiva. Rafael e Andard se jogaram na frente dele, permitindo que Brolog fugisse sem olhar para trás. Enquanto isso, um pequeno slime rastejava discretamente pelo chão, sem imaginar o destino que o aguardava. Um gol surgiu atrás dele de repente, assustando o slime.
Os músculos do braço do Gol incharam de imediato. E logo ele puxou o slime contra o peito, como se fosse absorvê-lo para dentro do próprio corpo. Um lamento frágil ecoou no ar. Pouco depois, outro Gol chegou trazendo mais um slime. Essa saída tinha sido um sucesso. Os dois estavam cheios de sorrisos. Sempre que Lord Liu Anshuai faz aquelas coisas estranhas, é para nos ensinar novos movimentos. Vamos voltar rápido. Nesse momento, Levin e seu grupo chegaram. Ela olhou para o slime nas mãos do Gol, cheia de dúvidas. Por que vocês vieram até aqui pegar slimes? Ao ouvir a pergunta da General Levin, o Gol fez imediatamente uma cara de você tá brincando? Claro que estavam capturando os slimes porque precisavam deles. Levin ficou ainda mais perdida. Slimes eram criaturas inúteis, para que eles serviriam? Mas o Gol também não sabia para que Lord Liu Anshuai queria os slimes, e sugeriu que ela perguntasse diretamente a ele. Logo os dois chegaram ao local onde Liu Anshuai estava. Ao ver Brolog chegando, Liu Anshuai ficou feliz, mas também confuso. Por que aquele garoto estava andando de forma tão relaxada? Por que não usava a passada de arqueiro? Enquanto isso, os Gols ao redor flexionavam os peitorais, cercando os slimes. Levin observou tudo sem entender. O que exatamente você pretende fazer com esses slimes? Liu Anshuai explicou que, observando os aprendizes, percebeu que o rendimento no treino de musculação e de força estava baixo. Nessas condições, só o método ET poderia ajudar. Mas faltavam equipamentos, então ele estava fabricando seus próprios. Levin achou que tinha entendido. Ah, como quando fazemos bonecos de treino para praticar golpes de espada, certo? Liu Anshuai negou com a cabeça. Não tem nada a ver com esgrima. Ele então olhou para os Gols. Tragam um slime. Em poucos segundos, um slime foi colocado diante dele. No instante seguinte, Liu Anshuai enfiou a mão no corpo macio do slime sem hesitação e removeu a pedra interna de uma só vez. Mesmo retirando o núcleo redondo, o slime se regenera em poucos dias. Mas enquanto o ponto de regeneração desaparece, vários buracos surgem no meio. Liu Anshuai então socou um desses buracos com força. Slimes têm elasticidade e força de contração absurdamente altas. Precisamos usar essa contração. Antes que ele feche totalmente, colocamos a mão dentro para moldar. Quando a forma fixa, a faixa elástica de treino está pronta. Pode parecer estranho, Levin, mas uma faixa elástica treina muitas partes do corpo. A resistência muda conforme a cor. Então dá para usar faixas diferentes para cada músculo. Serve para reabilitação, aquecimento, é bem versátil. Nesse momento, enquanto Liu Anshuai falava animado, Levin o interrompeu. Ele olhou para ela, e Levin se desculpou pela interrupção, mas continuou. Na verdade, eu nunca entendi você. Sempre suspeitei que sua paixão por treinar e sua gentileza fossem só encenação. Mas você sempre nos tratou com sinceridade. Como educadora, deixar a nação branca se encher de preconceito, isso me faz sentir fracassada e envergonhada. Por isso, durante todo esse tempo, eu só obedeci cegamente aos mandos irresponsáveis do conde. Mas você não é como eu. Você pode trazer mudança para este país. Ao ouvir a palavra-chave, os olhos de Liu Anshuai se apertaram. Mudar? No instante seguinte, ele exibiu seus peitorais exagerados. Mudar é o que eu faço de melhor. Posso mudar a mim mesmo, e também todo o grupo. Levin abanou a mão. Não é esse tipo de mudança. É esta aqui. Assim que falou, os soldados da nação branca apareceram. A arrogância de antes sumira. Sorrindo para os Gols, disseram: Instrutor monstro, vamos ouvir o que você tem para ensinar. E não é porque perdemos, viu? Só não manda a gente fazer aquele negócio estranho de flexão. A General Levin olhou para ele. Liu Anshuai, posso confiar todos os meus aprendizes a você? Liu Anshuai suou frio. Mas no segundo seguinte, fechou o punho. Claro! Sejam bem-vindos, novos membros. Cena muda. Após receber o relatório, o conde cavalgou rapidamente até a vila em chamas. Ele mandou todos descerem dos cavalos e começou a explicar os cuidados da missão. Nossos inimigos são zumbis, criaturas que não morrem. E o pior, se você for mordido, viram deles. Então fiquem atentos e não deixem ser mordidos. Depois levantou a espada. Tropas, avançar.
Ao comando, inúmeros soldados correram sem hesitar para dentro do mar de fogo. Logo começou uma batalha feroz contra os zumbis, observada de longe pelo conspirador oculto. O homem fez sinal impaciente para Bedouma. Vamos esperar aqui. Se aparecermos agora, a General Levin pode entrar na luta. Bedouma rosnou e latiu ao redor do homem. Isso o irritou profundamente. Num instante, ele deu um pontapé no cão. Eu disse que não, seu cachorro inútil. Bedouma choramingou em tristeza. Mas logo se levantou ileso e voltou a caminhar até o homem. O homem então afagou sua cabeça. Só esperar mais um pouco, Bedouma. Afinal, aqueles zumbis são apenas peças descartáveis. De volta ao campo de treino, Liu Anshuai observou os soldados e assentiu satisfeito. Como eu disse antes, cada pessoa tem energia limitada por mês. Então vocês devem treinar só os músculos que realmente precisam. Assim que terminou, o instrutor avançou. Todo mundo entendeu? Usem as faixas elásticas, aqueçam bem e se preparem para o supino. Mas no momento seguinte, as palavras do instrutor foram interrompidas por Liu Anhat, dizendo que hoje não fariam supino, hoje seria treino de condicionamento misto. O instrutor ficou totalmente confuso. Treino misto? O que é isso? Treino misto é um método que busca constância, variedade, alta intensidade e movimentos funcionais. Ele desenvolve 6 áreas de forma equilibrada: resistência, força, explosão, velocidade, coordenação e flexibilidade. Em outras palavras, um guerreiro hexagonal. E com treinos em grupo, cada equipe recebe cargas diferentes. Isso cria união e também competição saudável. Para quem ainda nem se conhece, não existe método melhor. O Rei Gol Velho vai anunciar os grupos agora. Confirmem e vamos começar o treino fervendo. Assim que terminou, gritos ensurdecedores ecoaram. Peito! Peito! Em pouco tempo, Gols e soldados começaram um treino cheio de energia. E, como sempre, o Rei Gol Velho servia de regulador de peso de Liu Anshuai. De repente, uma transmissão interrompeu o treino. Liu Anshuai perguntou: Instrutor, que som é esse que vive tocando no rádio? São os zumbis lá fora, explicou o instrutor. O conde precisa liderar as tropas. E quando o inimigo fica forte demais, ele manda sinal pedindo reforços. Mas mesmo tendo perguntado, Liu Anshuai parecia nem estar ouvindo. Grupo 4. Isso mesmo, você. Seu core está fraco. Diminua a carga. A cena muda para o lado do conde. Nesse momento, o conde já havia levado suas tropas até a base principal do inimigo. Dessa vez vamos eliminar todos e trazer a paz de volta ao nosso país. Assim que falou, inúmeras vozes explodiram em gritos de apoio. Com o clima perfeito, o conde ergueu sua espada novamente. Ataque total. Os soldados avançaram sem hesitar contra a horda de zumbis. Hoje seria o dia de recuperar a paz da nação. O conde observava satisfeito, até sua assistente perguntar: Isso não está agressivo demais? Você não entende nada, respondeu ele. A inteligência dos zumbis caiu tanto que eles não têm estratégia nem técnica. Com força e esperteza, dá para varrer todos de uma vez. Vendo seus soldados lutando sangrentamente lá embaixo, o conde deu nova ordem. Ninguém diminui o passo. Lutem até o último inimigo cair. Ao mesmo tempo, outro grupo de soldados cercou a retaguarda da horda. O homem no meio deles não demonstrou nenhum medo. Pelo contrário, sorriu. Ele estalou os dedos de leve. No instante seguinte, Bedouman caiu do céu, aparecendo diante de todos. Lord Ban acariciou Bedouman com um sorriso cruel. Depois apontou para os soldados que vinham atacá-lo. Vá lá e morda todos eles até morrerem. Bedouman avançou contra os soldados no mesmo instante. Em um único instante, os soldados que cercavam Lord Ban foram completamente exterminados. Nesse momento, alguém chegou segurando uma espada brilhante. Era o conde. Com o rosto tomado pela fúria, ele desferiu um golpe contra Ban. Ban olhou para ele e sorriu. Quanto tempo, conde? Ele puxou um cajado da cintura e bloqueou o ataque furioso como se fosse nada. O que houve? Não almoçou? Esse golpe foi fraco demais. O conde não se irritou. Sua boca continua igual. Como sempre, ainda não sabe usar técnica de espada. Com um movimento rápido, o conde afastou o cajado de Ban.
Ban recuou com leveza. Eu nunca estudei técnicas de espada. Claro que não sei usar. Então ele tirou vários frascos de dentro das pernas. Mas essas coisas eu estudei muito bem. Assim que terminou de falar, Ban enfiou uma agulha grossa, longa, dura e coberta de veneno dentro do próprio corpo pequeno. Em um piscar de olhos, seu corpo começou a se transformar. Vendo Ban inchar rapidamente diante de si, o conde ficou tomado pelo pavor. Mesmo sem querer acreditar, o corpo cada vez maior de Ban fez seu coração afundar. Seu lunático, você realmente participou de experimentos humanos? O sorriso no rosto de Ban foi a única resposta.